Compartilhar então uma palavra com vocês hoje, compartilhando o Evangelho, mas de forma objetiva. Aí eu quero usar esse texto aí de João capítulo 20, versículo 30 a versículo 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vou destacar aqui o João chama milagres de sinais. Ele não chama milagres, de milagres, mas de sinais. Por quê? Porque para João, o milagre ele tem um objetivo, que é apontar para Cristo, apontar para Jesus. Então, o próprio João diz que Jesus fez muitos sinais. Então, o sinal, ele aponta para algo, aponta para alguma coisa. Conta que uma grande empresa abriu uma vaga para escritório, E muitas pessoas entraram ali para fizeram a inscrição para poder ocupar essa vaga ali no escritório dessa grande empresa. E muitos não saíram bem, apesar de serem competentes, e outros disseram, na sua entrevista, estarem mais interessados no dinheiro do que no próprio trabalho. Só que uma pessoa, e a pergunta era a mesma para todos, Qual o seu objetivo dentro dessa empresa? E aí, então, uma pessoa que reciclava lixo, um rapaz bem simples, mas quando ele foi perguntado pelo gerente qual o seu objetivo dentro dessa empresa, ele, sem demorar na sua resposta, objetivo, disse: o meu objetivo dentro dessa empresa é, dentro de alguns anos, eu ocupar o seu lugar aqui dentro. O gerente olhou para ele e falou: olha, pode dispensar os outros, porque eu vou ficar com esse aqui. Aí falou para ele: rapaz, você tem objetivo na vida, e é você que eu quero para a minha empresa. O apóstolo João foi um excelente comunicador do Evangelho, como eu falei, e a gente pode destacar aqui 3 características nesse texto, e eu gostaria de destacar com vocês. A primeira é: não fique preso a detalhes. Versículo 30, como nós lemos, diz: fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Pessoal, eu vejo muitas pessoas hoje preocupadas com aquilo que a Bíblia não diz. Mais preocupado com aquilo que a Bíblia não diz do que com o que a Bíblia diz, com o que está escrito na Bíblia. E olha, gente, o que está escrito na Bíblia é mais do que suficiente, para todos nós. Tudo que está escrito na Bíblia é suficiente para nós. Nós não precisamos ir atrás de mais coisas, sabe? No sentido na intenção de dar sentido para a nossa vida. Claro que a gente pode buscar, estudar mais e buscar algumas coisas que até a gente não entende, mas não para buscar sentido para a nossa vida, porque o sentido da nossa vida está tudo escrito. E olha que não é pouca coisa não, de Gênesis a Apocalipse. Gente, a Bíblia nos ensina sobre tudo. Se você quer casar, na Bíblia ensina. Quer ter filhos e como criar filhos, na Bíblia ensina. É fofoqueiro, a Bíblia ensina também. A Bíblia ensina, vai emprestar dinheiro, vai avalizar alguém, a Bíblia também alerta. Tudo a Bíblia ensina, gente. Então, muitas pessoas ficam preocupadas, sabe, com aquilo que a Bíblia não diz. E na hora da evangelização, eu percebo também assim que muitas pessoas ficam preocupadas. Mas, pastor, eu não sei evangelizar, eu não conheço a Bíblia toda. Olha que interessante, quando você vai analisar, não que você não deva estudar a Bíblia, claro que você deve estudar a Bíblia profundamente, mas no sentido de compartilhar de forma objetiva, de evangelizar as pessoas, muitas vezes as pessoas ficam procurando, sabe, conhecer toda a Bíblia para depois evangelizar. E aí a gente lembra daquele texto da mulher samaritana, quando Jesus chega para ela falando sobre a água, lembra? Lá de João capítulo 4. Se eu te der a água que você beber, nunca mais você terá sede. No final, quando essa mulher tem um encontro com Cristo e a vida dela é transformada e é mudada, que ela sai dali até a água que ela vai buscar, ela esquece o balde lá, e aí ela sai, diz o texto no finalzinho do capítulo 4, que outras pessoas
vieram até Jesus querendo saber mais sobre Jesus e creram em Jesus por causa dessa mulher, que acabou de ser evangelizada por Cristo, acabou de ter um encontro com Jesus. E ela já saiu ali, sabe? Ela não sabia teologia, ela nem judia era uma mulher samaritana. Então ela não sabia, ela não foi criada, sabe, conhecendo as escrituras desde cedo, como um bom judeu, uma boa judia. Não, mas ela não está nem aí, ela sai para falar o que Jesus fez na vida dela, da água da vida que ela experimentou. Então, às vezes a gente fica preocupado, sabe? A cor da asa do anjo, se pode usar calça, se pode usar bermuda, se a gente fica, as igrejas ficam preocupadas com tantos detalhes que a gente esquece, sabe? De falar aquilo que é essencial para a vida das pessoas. E o João diz, olha, tem tantos outros sinais que Jesus fez e não estão escritos aqui na palavra de Deus. Então, na verdade, se fosse colocar escrito, né, tudo que Jesus fez, haja livros, né, para comportar todo o conteúdo e tudo aquilo que Jesus fez. Então, os milagres, João está falando que estão escritos, estes milagres, eles servem de sinais. Então, isto é suficiente. Então, João é uma pessoa objetiva, que não fica muito preso a detalhes. Gente, a Bíblia fala o que o homem precisa saber para a salvação. Tudo que o ser humano precisa saber para a salvação está na Bíblia. Não precisa atrás de mais revelações. A todo momento surgem novas igrejas. Não porque estão abrindo novas igrejas para poder evangelizar mais. Não, mas por conta de... eu descobri algo na Bíblia, eu tive uma revelação, não sei o quê. E há tantas revelações e revelamentos, né? E aí há uma briga, uma discussão ali da liderança, e aí por conta disso abre milhares e milhares de igrejas. Não preocupado com a salvação do ser humano, mas por conta dessa busca desenfreada, sabe, por muitas vezes mostrar ou obter aquilo que a Bíblia não diz. E aquilo que a Bíblia não diz, a gente não precisa ficar, sabe, perder noite de sono, porque aquilo que está na Bíblia é o suficiente para a salvação do ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, não complica, simplifica, né? Então a gente precisa simplificar, não ficar, sabe, preso a tantos detalhes, ou então não, preciso fazer um curso teológico de 4 anos e um mestrado e um doutorado para depois evangelizar o meu vizinho ou a pessoa que trabalha comigo. Não, a gente precisa aprender, né, a não ficar preso a tantos detalhes assim, mas compartilhar de forma objetiva. Segunda coisa que a gente percebe aqui, segunda verdade, é que João, ele apresentava a pessoa de Jesus. Olha o versículo 31, parte A. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, estes sinais, eles foram registrados com um objetivo. Qual o objetivo? De mostrar Cristo para as pessoas. Então, o que a gente aprende aqui é que eu preciso e você, nós precisamos apresentar Jesus. Tem muitas pessoas que apresentam a igreja. Venha para a minha igreja, conheça a minha igreja. A minha igreja faz milagres, a minha igreja faz isso, a minha igreja é legal, a minha igreja tem almoço. E a gente muitas vezes apresenta a igreja, a nossa igreja, o nosso movimento. Não, gente, a gente precisa apresentar Cristo. A mensagem, ela aponta para Jesus, é Jesus que é o autor e consumador, é Jesus. Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é Cristo. E somente Cristo. As pessoas não precisam de mais nada a não ser Jesus. Entende? Muitas vezes a gente fica querendo apresentar algo que as pessoas não precisam. E o que as pessoas precisam, assim como nós, um dia precisamos e recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é Jesus. E agora, muito mais precisamos de Jesus, né? Cada dia, cada instante. Então, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os sinais, os milagres e tudo aquilo que acontece precisa apontar para Jesus. Um cristão objetivo apresenta Jesus às pessoas. Gente, esse é o conteúdo do Evangelho, é Cristo, é Jesus. Não podemos tirar Cristo do centro da mensagem. Isso é norma até, por exemplo, de hermenêutica, quando a gente vai interpretar a Bíblia.
quando, por exemplo, e isso a gente é ensinado, né? Quando a gente vai falar do Velho Testamento, a gente precisa, no final ou no meio, tem que trazer Cristo. Trazer Cristo para o Velho Testamento. Porque, na verdade, tudo aponta para Cristo. Velho Testamento, Novo Testamento, tudo aponta para Cristo. As profecias do Velho Testamento apontam para Cristo. É Jesus, gente. É Jesus o centro da história. É Jesus o centro da Bíblia. Então, quando, por exemplo, a gente vai pregar que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, da mesma forma, Cristo nos libertou. O povo de Israel estava preso no Egito, escravo no Egito, mas nós estávamos escravos do inferno, do diabo, e Cristo nos libertou. Então, na verdade, toda a mensagem do Velho Testamento, ela precisa terminar em Cristo. Jesus é o centro, né? Então, olha o que Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz, aí na nova versão transformadora. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, antigamente as pessoas, né, ouviam os profetas, mas hoje nós ouvimos quem? Cristo. Por isso, gente, que a gente não precisa mais andar doidos atrás de profecias. Como muitas vezes, antigamente, ou até mesmo hoje, muitas pessoas, quero ver o que Deus vai falar comigo, aí vai no profeta, e vai na outra, e vai, sabe, atrás disso, daquilo. Quando hoje nós temos o Filho, nós temos Jesus, né? Então, tudo se resume em Jesus. Eu não preciso buscar mais nada, a não ser Cristo, a não ser Jesus na minha vida, na nossa vida. No Brasil, a maioria das igrejas se empenham em realizar grandes eventos. No entanto, os personagens principais são quem? São os cantores, os pregadores, e Jesus só é lembrado, muitas vezes, quando é lembrado de relance. Gente, não sou contra grandes eventos, já fui em grandes eventos, se precisar fazer um grande evento, a gente faz, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós nos preocupamos com quem é que vai cantar, quem é que vai pregar, quem é o homem, a mulher e Jesus. Aonde Jesus está? Jesus está presente nesse culto? Jesus está presente nessa reunião? Jesus está presente nessa igreja? A gente sabe, né, que lá em Apocalipse tinha uma igreja que Jesus não estava presente. Jesus queria entrar e ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja, não é para descrente, não é para as pessoas que não têm Deus, mas é para a igreja, para aquelas pessoas que são de Deus. Imagina, Jesus não está dentro daquela igreja, mas está lá de fora batendo, querendo entrar, e as pessoas estão tão acostumadas, né, em fazer eventos, isso e aquilo, em obras, e essa igreja tinha muitas obras, muitas atividades, mas não tinha Cristo. Jesus estava do lado de fora. Terceiro, deseja a salvação do pecador. Versículo 31. João, ele visava a salvação do pecador na sua mensagem. Olha parte B do 31. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que João está dizendo é o seguinte, para que esses sinais foram escritos? Tinham muitos outros, mas por que esses sinais foram escritos? Para que o pecador, a pessoa que não tem Deus, quando ela ouvir falar de Jesus, ouvir essa verdade que liberta, ele vai crer em Jesus. E crendo, ele ou ela, eles vão receber vida, a vida de Deus. A mensagem do Evangelho precisa apontar para Cristo. Aí a gente precisa analisar. A minha pregação aponta para Cristo? A minha evangelização, quando eu evangelizo as pessoas, quando eu compartilho, aponta para Jesus? Então, a gente muitas vezes vê pessoas testemunhando, mas muitas vezes esse testemunho não aponta para Cristo, aponta mais para ele ou para ela do que para Cristo. Muitas vezes a gente ouve pregação que aponta mais para a igreja, aponta mais para o homem, né? Porque vai estar o pastor tal, não sei o que tal, o apóstolo tal, sabe? E aí dá aquela ênfase no ser humano. Mas e Jesus está onde? Então, a pregação, ela deve visar
o pecador. A pessoa que ouve, precisa ouvir sobre Jesus, porque esse sinal é para que esta pessoa creia e, crendo, tenha a vida, né, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 textos aí, Lucas 19:10 e João 3:17, diz assim, Lucas: o próprio Jesus diz que veio buscar e salvar o perdido. João 3:17, o próprio Senhor Jesus não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, veja que o objetivo de Jesus aqui na terra não é condenar o homem, matar o homem, mas é salvar o homem. Quando eu falo o homem e a mulher, o ser humano. Lucas 2:11 diz que o cristão é emissor do evangelho. Ele noticia o evangelho com alegria. A mesma trazida pelos anjos aos pastores que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gente, qual é a mensagem de alegria? Qual é a notícia mais alegre e feliz da face da terra? É esta aí, ó. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muitas vezes a gente quer trazer uma mensagem que condena o pecador, que mata o pecador, que leva o pecador para o inferno. A gente já ouviu pessoas evangelizar e compartilhar assim, eu mesmo, confesso, né? Já pedi perdão para Deus, mas eu já fiz assim. Olha, se converta, porque se você não se converter, miserável, você vai para o inferno. Ó, se converta, porque aí muitas vezes eu me achava melhor, porque eu era salvo e aquela pessoa não era. Então eu condenava aquela pessoa com a minha evangelização, né? Se a gente pode dizer assim que é evangelização, né? E aí eu, por ser o miserável pecador, como se a pessoa fosse a pior pessoa do mundo e eu fosse a melhor pessoa do universo. Então Jesus, ele não veio condenar as pessoas, mas ele veio salvar. Olha aqui Lucas 9:51-56. Numa feita, Jesus caminhando entre os samaritanos que não o receberam e os apóstolos Tiago e João, autor desse evangelho, onde nós estamos tirando essa pregação, eles disseram assim: queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? E Jesus os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha, gente, como João mudou, hein? João no início, aqui esse texto que nós estamos pregando, ele está no finalzinho, capítulo 20. Mas no início, João, ele tinha essa... Não, vamos matar esse povo. Né? Os samaritanos aí não querem receber. Jesus, deixa aí a gente clamar aqui para cair fogo do céu e acabar com tudo. E Jesus fala, peraí, vocês não entenderam. De que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Timóteo 2,4 diz, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que engraçado aí, gente, sabe o que é? É que Deus quer salvar e os cristãos muitas vezes querem condenar, né? Deus veio para salvar, mas muitas vezes nós queremos condenar, queremos mandar o cara para o inferno, entendeu? Ou você se converte ou você vai para o inferno. Quando Jesus, ele está preocupado, e nós deveríamos estar também, é com a salvação do homem. Com que o ser humano, o homem e a mulher, o ser humano volte para Deus, se arrependa. Até a Cris dos Amit mandou um vídeo, né, para mim, eu assisti esse vídeo hoje, que fala sobre a volta de Jesus, os sinais e tudo, mas no final, tem um pedacinho do Hernandes, né, que ela me mandou. Hernandes fala assim, Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele fala que muitas vezes as pessoas falam que Cristo está demorando de voltar, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e na verdade Deus está dando um tempo para que as pessoas se arrependam. Deus está dando uma chance para que as pessoas se arrependam e sejam salvos. Então, se você acha que Jesus está demorando, na verdade Ele está nos dando mais uma chance de nos encontrarmos com Cristo. Queria passar esse vídeo aí com vocês. Aqui vão algumas dicas do que você deve e não deve fazer quando for evangelizar.
Para começar, conquiste a atenção da pessoa. Às vezes é preciso coragem e criatividade. Jesus te ama! Jesus, mais 300! Olha Jesus, compra um, leva 3 em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Água de coco ou água da vida, pra mim não tanto faz. Leva Jesus porque Jesus é mais. Olha, valeu a tentativa. Mas tente ser mais suave, não faça pressão. Experimentar? Quer experimentar? Vem, aqui ó. Aqui. Quer experimentar Jesus? Quer experimentar Jesus? Aqui, não? Aceitar Jesus? Ei, conhece Jesus? Conhece? Jesus? Vem, Jesus? Não? Puxa. Também não precisa ser tão discreto assim. Seja mais natural. Ei, turminha! Tudo batuta aí, piazada? Só, ei, guri, Jesus te ama, meu. Só, pode escrever. Não, o que você está fazendo? Seja você mesmo, não force a barra. Daí, cara. Daí, velho. Obrigado. Ai. E aí, tá da hora o rolê, né? Pô, tá da hora, cara. Eu vi que você tá acertando várias manobras ali. Faz tempo que você anda. Como que é a tua história aí, cara? Pois é, cara. Eu tô andando faz um tempinho já, velho. Minha história começou faz tempo. Mas eu vim aqui falar da história de outro cara pra vocês. Isso aí! Agora que você conquistou a atenção, crie interesse. Faça boas perguntas que continuem a conversa. Então, em relação à igreja mesmo, é isso aí. Minha mãe sempre quis me levar pra lá, eu sempre... Esse cara não para de falar um segundo. Nossa, ele tá com alface no dente. Olha o tamanho. Mas às vezes eu acho que eu preciso, cara, porque às vezes tem muito problema lá em casa, né? Ai, esqueci de buscar minha avó no karatê. Sabe como é que é? Não sei se você Aí ela vai me matar. Ele fez uma pergunta? Sorri com corte. acaba acontecendo isso, né? E a minha mãe até acabou indo parar no hospital. Ah não, é treta, cara triste. Ufa, foi por pouco. Meu, presta atenção. É muito importante ouvir o que a pessoa tem a dizer. Pô, que bom que você me chamou pra correr, viu? Meu, tô muito estressado esses últimos dias, cara. Eu nem sabia que você corria, meu. Ih, cara, isso aqui é minha segunda casa. Bato cartão aqui todo dia. Mas hoje eu te chamei, mas é pra gente conversar mesmo. Sério, meu? Sério. Pô, cara, tava precisando disso, viu? É isso aí. Agora que você conhece bem a pessoa com quem está falando, crie o desejo de seguir a Jesus. Você precisa estar convencido de que uma pessoa sem Jesus não possui a coisa mais importante da vida. Mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não, é que, eu acho assim, até, respeito a tua opinião e tal, mas é que na Bíblia tá escrito assim que, Pô, mas se Deus realmente existe, por que as crianças na África passam fome? Cara, é que na África, eles são, não sei. Meu amigo, sem o Espírito Santo vai ficar difícil. Cara, tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu devia parar de fazer isso. Sei como é. Já vivi assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela mudou a minha vida. Agora que há um interesse, compartilhe o Evangelho de um modo simples de se entender. Olá, varão. A paz. Glórias. Meu vaso querido. Você está passando por algum deserto, algum vale de ossos secos? Eu vim lhe trazer o bálsamo de Gileade, o poder do Pai, o manto santo, te tirar das densas trevas. Eu vim te lavar no sangue do Cordeiro. Ei, amado, vigia esse evangeliquez, hein? Mas e aí, como é que é esse negócio de Jesus, hein? Me explica mais, hein? Bom, vamos começar lá em Gênesis, onde começou tudo pelo começo. Espera aí. Salomão gerou Roboão. Tá, cara, eu só queria saber de Jesus. Calma, velho. A gente tá na parte do Melquisedeque ainda. Vai demorar muito. Só um minutinho. Tá bom? Sem exagero e enrolação. Seja claro e direto. Tente usar os 4 pontos principais. Número 1. O plano de Deus. Desde o início, Deus criou o homem para ter comunhão e harmonia com ele. Deus tem um plano para você. Número 2.
o problema. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Número 3, o amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e tomou o nosso castigo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. E número 4, a decisão mais importante. Mas Jesus vive. E hoje você tem a oportunidade de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Você chegou no ponto crucial. Muitos cristãos travam nessa hora. Agora é tudo ou nada. Então, cara, você quer realmente tomar essa decisão na sua vida? Você quer? Calma aí, eu vou ligar pro grupo aqui do evangelismo, só um minutinho. Informamos que não existe um 0800 do evangelismo. Então vai na minha igreja, cara. Cara, daí quando ele falar alguma coisa assim, tipo, levanta a mão, você levanta a mão rapidinho que aceita, já era. Cara, tá tudo aqui na Bíblia, pega pra você, depois você me devolve. Alô, pastor? Tem um cara aqui que aceitou Jesus, fala com ele aqui rapidinho, só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar sua vida para Jesus? Legal, vamos aqui então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer para você. Coisa rápida. Jesus morreu numa... Terça-feira. Outra, vamos para outra. Quantos animais, essa é capciosa, quantos animais tinham na Arca de Moisés? Não tenha medo desse passo. Apenas pergunte. Amiga, você quer receber Jesus? Então repita essa oração comigo. Senhor, obrigado porque naquele dia, chuvoso e nublado, você me libertou de todo o principado e potestade. Para eu repetir isso? Uhum. Senhor, obrigada pelas tempestades e principais postagens. Não. Preste atenção no que eu vou falar. O ponto em que eu quero chegar é: todo cristão tem o chamado e o poder de levar outras pessoas a Jesus. Isso nos foi dado pelo Espírito Santo. Faça uma oração simples, algo que possa ser repetido de coração. Seja sincero, seja você mesmo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você quer entregar a tua vida a Jesus? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. E creio que morreu por mim. Perdoa os meus pecados. E entre em meu coração. Eu creio que ressuscitou dos mortos. E que hoje vive. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E te seguirei pelo resto da minha vida. Amém. 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 Glória a Deus. Para concluir, João compartilhou o evangelho de forma objetiva, pois não se prendia a detalhes. Apresentava a pessoa de Jesus e desejava a salvação do homem. Que nós possamos também, queridos, da mesma forma, falar de Jesus de forma objetiva, apresentando Jesus para as pessoas, não a nossa igreja, não a nossa denominação, mas Cristo. E realmente se preocupando com a salvação do ser humano. Não evangelizando como, evangelizei, tô livre desse sangue. Essa pessoa, Deus não vai me cobrar mais. Não, falando de Jesus, porque você interessa na pessoa, porque você quer que ela experimente a mesma água da vida, do mesmo Jesus que você experimentou também. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa compartilhar de Jesus, gente, de forma simples e objetiva. Na convivência, no dia a dia. O texto, e aí eu quero encerrar, o texto diz: indo, prega o evangelho. A melhor tradução é indo. A tradução do português muitas vezes traduz, né? Ide pregar o evangelho. Mas a melhor tradução é indo, prega o evangelho. Andando, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde, no passeio, aonde você estiver, indo, tendo a oportunidade, fale de Jesus, pregue de Jesus. Mas não só fale, mas viva. Muitas vezes a gente está preocupado com só o falar e a gente não está preocupado com o viver. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar nesse momento, cada um de nós. Vamos orar?